Senhor, meus queridos, estou aqui passando para deixar para vocês um pequeno comentário sobre a lição de número 6 da nossa revista desse quarto trimestre. Achei muito interessante e quero apenas deixar aqui um pequeno comentário sobre a lição. Achei pertinente. Eu desde domingo venho pensando neste assunto e quero deixar aqui para vocês um pequeno comentário, tá? Você que não inscreveu, se inscreva no canal aí, dá um like, compartilhe, porque nós estaremos sempre trazendo uma rápida reflexão bem clara e objetiva e lógica, segundo, baseado na palavra de Deus para você. Eu sei que vocês que costumam ir na escola já foram, já leram, já aprenderam bastante, mas a palavra de Deus é um campo, é um mar de infinidade de assuntos, de várias coisas que nós podemos aprender. Então eu quero deixar para vocês um pequeno comentário aqui da lição. Quero ler aqui, só para a gente não sair fora. O texto áureo da lição o tema é Neemias constrói os muros de Jerusalém. E aí o texto áureo está em Isaías 60:18, que diz assim: nunca mais ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. E a introdução da revista, eu vou ler aqui só para vocês ficarem mais por dentro e me ajudar a não sair do assunto. Nessa lição estudaremos, a introdução diz assim: nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então nós vemos que sempre Deus ele toma a dianteira para ajudar o seu povo, para guiar o seu povo, para fazer com que o seu povo tenha sucesso. Então Deus ele toma a dianteira, providencia tudo. Às vezes até tem coisas que podíamos esforçar mais, mas Deus ele é muito bom, Ele sempre ajuda e providencia tudo. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissão. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, eram um símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então Deus enviou o irmão de Neemias e ele contou o que estava passando lá em Jerusalém. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Jerusalém, em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial. A oração inicial de Neemias está registrado em Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês Quisleu, dezembro. E Deus ouve as orações e fez a resposta chegar no mês Nissan, que é março. Então 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 3 meses Deus mandou a resposta. Então nós sabemos muito bem que Neemias ele servia ao rei, Neemias era copeiro do rei, e ao saber da notícia, Neemias começou a orar para que Deus tivesse misericórdia do seu povo que estava em grande miséria e pobreza. E um certo dia, Neemias, ao ir servir ao rei, ele estava meio
triste com a situação do povo, e o rei pergunta o que ele estava passando. Ele sabia que Neemias não estava doente, mas ele falou, por que você está triste? Eu sei que você não está doente. E Neemias então conta a situação, e aí Deus, ele então começa a usar o rei para que Neemias fosse até o seu povo que estava em Judá para construir os muros da cidade. E interessante é que eu não quero entrar aqui a fundo no assunto, eu sei que você já estudou na lição, já ouviu, assistiu às lives aí, pré-aulas, várias pré-aulas que tem da escola dominical. Mas o interessante, irmãos, que Deus, como que Deus trabalha? Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa. Ele sempre procura resolver o problema no âmago, no coração do problema, no início do problema. E nós vemos e sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, estava 70 anos escravizados em Babilônia. Então, 70 anos, alguns penduraram as suas harpas, então eles estavam ali sendo escravizados e não tinham como exercer a sua fé de uma forma total, embora alguns ali ainda continuavam orando a Deus, né? Mas falando do povo no todo, eles estavam ali, 70 anos ficaram por desobediência a Deus, idolatria, por isso que Deus mandou ali para a Babilônia. Então Deus agora dá uma nova oportunidade para o seu povo. E Deus, ele começa a resolver o problema do povo dele. Então, para que o povo tivesse acesso a Deus, Deus primeiro ele livra, ele liberta. Todos nós sabemos que quando nós chegamos na frente de Deus, diante de Deus, ele nos liberta primeiro. Nos coloca em sã consciência. Quando nós chegamos diante de Deus, é como se Deus ele pegasse-nos e colocasse numa bifurcação. Você, no meio, você escolhe para onde que você vai. Então Deus pega você e coloca lá e diz, existe o caminho do bem e do mal. Então ele coloca você ali e dá uma mente sã para você decidir. Então primeiro Deus liberta o povo que estava escravizado. E o povo foi liberto e voltou para Judá. Então a primeira coisa que o povo precisava fazer para resolver o seu problema no interior, no âmago, no coração do problema, era encontrar com Deus. E para eles encontrar com Deus, eles precisavam de quê? De um sacrifício, do altar. Porque a única forma do homem encontrar com Deus é através do altar e do sacrifício. Depois que Caim mata Abel, que o homem ele peca contra Deus, a única forma do homem encontrar com Deus era através do sacrifício, através do altar. Por isso que Abraão levantou muito altar. Porque para se conectar com Deus, o homem precisava que alguém morresse. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Apaga o salário. Deus disse, quando você comer, você vai morrer. Então, para você comparecer diante de mim de novo, alguém vai ter que morrer, vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter altar. Então o povo precisava de altar, de sacrifício, para se conectar com Deus. Então o que eles fazem? Eles já chegam e começam a construir, reconstruir o templo. E nós sabemos que o inimigo ele não fica contente quando nós começamos a construir um lugar de adoração a Deus. E os inimigos eles se levantaram contra o povo, embargaram a obra, ficaram ali quase 20 anos parados, mas aí eles se reanimaram de novo e construíram o templo. E se ligaram com Deus, começaram a sacrificar e eles tiveram contato com Deus, porque o homem, quando ele faz um sacrifício, ele encontra com Deus, é no altar do sacrifício
que o homem se encontrava com Deus. E eles, então, se conectam com Deus. E aí a presença de Deus tornou-se muito valiosa para eles. Mas, queridos, hoje nesta lição que eu estou aqui fazendo um comentário, nós estamos falando sobre os muros. O que é muro? Muro é proteção, muro é lugar de vigilância, segurança. Porque um altar, um templo sem proteção, uma cidade desprotegida, tudo que é valioso, nós sabemos que é preciso se proteger. É preciso ter proteção. Desde que Adão peca, nós lembramos que quando Adão peca, Deus ele lança eles fora do jardim, do Éden, porque o Éden é valioso, é o lugar ali onde o homem se encontrava com Deus, e o homem pecou, agora ele é lançado fora. O que Deus faz? Deus coloca uma proteção para que o homem não retornasse para o Éden. Então Deus protegeu, porque era valioso. Então o povo, eles chegam, levantam o templo, começam a sacrificar, a fé deles é avivada, eles agora têm fé em Deus, se conectam com Deus, mas eles precisavam proteger a sua fé, proteger o seu templo, proteger o lugar de adoração. Então Neemias, ele vem para ajudar para fazer esse muro de proteção, para que o povo tivesse a sua fé protegida, pudesse adorar a Deus com tranquilidade. Porque eles foram para a Babilônia, ficaram escravizados. Por quê? Porque não deram valor à presença de Deus. Não deram valor às ordens de Deus. Eles se misturaram. O inimigo, ele fez com que o povo idolatrasse, prostituísse. Então, quando eles voltam agora, que eles estão ligados a Deus de novo, eles precisam proteção, proteger a sua fé, proteger o templo para não ser profanado, para que o inimigo não penetre, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não mine, não roube a fé deles novamente. Então, por isso que Neemias, ele vai com esta função, porque se o muro tiver levantado, tem proteção. Se o muro tiver levantado, tem segurança. Se o muro tiver de pé, a fé é escudada. E eles não vão perder a fé novamente. Então, depois que eles consertam o altar, levantam o templo, eles precisavam agora proteger o altar, para não ser profanado. Porque o altar é interessante, é valioso, a fé para o povo judeu teria que estar viva para que eles não voltassem de novo a idolatrar, adorar outros deuses. Nós sabemos que mais na frente, quando o povo já tem ali o seu rei, Acabe, ele deixou que o inimigo minasse e se misturasse. E ele começou a colocar coisas no templo. Lá na frente, Israel, o povo de Deus, eles deixam o inimigo passar, deixa desguarnecida a sua proteção. Mas, para mim e para você, nós precisamos levantar muros para proteger a nossa fé, proteger a nossa crença, proteger os nossos costumes, proteger a nossa moral, a nossa ética cristã, porque hoje nós vemos muitos deixando o inimigo minar a sua fé, o inimigo profanar o seu altar de sacrifício. Mas se nós protegermos o nosso altar, se nós protegermos a nossa fé, porque o que nos fará vencer os problemas e as dificuldades será
a nossa fé, se ela estiver intacta e protegida. Nos faz lembrar de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó ele tinha um altar e ele sacrificava sempre a Deus. E o altar dele era protegido, a sua fé era protegida. Mesmo seus filhos fazendo suas festas, suas farras, mas Jó, ele levantava o altar, oferecia a Deus sacrifício. E quando ele se encontra em meio a uma grande dificuldade, é uma grande prova, segundo nós estudamos, a prova de Jó foi uma das mais difíceis, imbatíveis que aconteceu, mas ele conseguiu vencer o inimigo. O inimigo saiu envergonhado, porque ele estava lutando não era contra um homem qualquer, mas era contra um homem que ele tinha o altar e o sacrifício. A sua fé era protegida e ele sempre sacrificava a Deus, mesmo antes de conhecer bem a Deus, quem era Deus. Jó, ele tinha sua fé escudada. O inimigo não conseguiu minar a fé dele. Ele protegia a sua casa, a sua família, a sua fé. E o inimigo saiu envergonhado. E o próprio Deus disse, está vendo Jó, meu servo? A fé dele é escudada, é protegida. Ele levantou grandes muros para proteger a sua crença, mesmo sem me conhecer. E nós estamos atravessando dias que muitas pessoas que estão com os muros fendidos, quem sabe veio um problema, dificuldade, e tem fenda no seu muro, corrija, tape as fendas, levante o muro mais alto que você puder. Porque a fé em Deus é valiosa, a crença em Deus é valiosa para o crente. Existe um hino que diz que nós podemos perder tudo, mas menos a fé. Mas para que não percamos a fé, precisamos escudá-la. Precisamos escudar a nossa fé, a nossa crença em Deus. Jesus disse que nós precisaríamos ter muito cuidado, muita cautela, porque aqueles que minam a nossa fé, muitas vezes não são estranhos, mas são gente que nós conhecemos. Assim como aqueles que lutaram ferozmente contra o povo judeu. Não foram os assírios o maior inimigo dos judeus. Não foi a Síria. Não foi a Babilônia. Não foram. Mas foram os samaritanos. Foram seus parentes, seus irmãos, co-irmãos ali, que estavam tentando minar a fé, derrubar os muros, paralisaram a construção do templo, e agora eles vão construir um muro, eles estão lá, dizendo, não, esse muro não vai cair, se uma raposa bater no muro vai derrubar. Então aqueles que minam a nossa fé, eles podem estar perto de nós. E Jesus diz, acautelai-vos, porque muitos falsos profetas se levantarão. E como eu coloquei uma foto no Face e postei dizendo que o fogo de Deus, ele vem no nosso altar, no nosso sacrifício, ele consome o sacrifício, mas o altar fica em pé. Mas o fogo estranho que os falsos profetas trazem, eles consomem o sacrifício e derrubam os nossos altares. Então nós estamos vendo muitas pessoas com pregações que não edificam, que só trazem confusão. Eles querem trazer tanta explicação de coisas que deixa a mente do povo mais confusa. Tantas pregações que, em vez de edificar, deixa a gente meio sem entender. Aquilo que antes não podia fazer, agora pode. Não, isso aí era conversa, agora pode, agora... Então nós vemos tantas pessoas querendo trazer novos ensinos. E o apóstolo Paulo disse sobre isso, que ainda
que um anjo desça com outro evangelho que seja anátema. Por quê? Porque esse outro evangelho, ele vai ultrapassar os nossos muros, se a gente não levantar os muros bem altos. Então, meu amigo, proteja a sua fé. Cuidado com essas pregações. Quando você vê uma pregação diferente daquela que seu pastor prega, porque às vezes é pessoas dali, do nosso convívio. A pessoa, não, eu congrego com teu pastor lá, eu sou amigo do seu pastor. E aí ele vem com aquela mensagem, não, porque ele é amigo do pastor, nós vamos aceitar a mensagem, não. A mensagem tem que ser bíblica, teocêntrica. Se tiver confusão, meu irmão, é anátema. Mas eu congrego no Belém, do lado do pastor José Wellington. E daí? E daí? A pregação, ela não vem do pastor José Wellington, não vem do Belém do Pará, não vem de Jerusalém, vem da Bíblia. Então, meus irmãos, cuidado, nós temos que ter cuidado, porque essas pregações que estão ouvindo aí, dizendo um monte de coisa, que querem explicar, querem fazer tanta mistura fábulas, química, física e biologia, e mistura tanta coisa e não ensina nada pra gente. O evangelho é simples, mas tem pessoas complicando o evangelho, e aí, se você não tiver cuidado, a sua fé é minada. Então nós devemos, irmãos, levantar grandes muros altos, para proteger o nosso altar de sacrifício. O povo aproveitou ali, Neemias teve a ajuda do rei, e eles levantaram muros altos para proteger o templo, proteger o povo ali. O povo podia adorar a Deus tranquilo, sossegado, porque havia grandes muros. Então você precisa levantar muros para proteger a sua fé, proteger a sua família. Cuidado com as inovações. Se possível, quando você ouvir uma pregação, examine na Bíblia. Existe pregador que não quer que você abra a Bíblia. Agora não é hora de abrir a Bíblia, não. Não, abra a sua Bíblia e confira. Se tiver qualquer coisa errada, é anátema. Cuidado, existem muitas pessoas que já tiveram sua fé minada por causa dessas filosofias, dessas fábulas. Paulo diz, olha, quando eu vim a vós, não vim com fábulas, com sabedoria humana, não. Eu vim com o evangelho simples. Então o evangelho é simples. Quando você vê essas complicações aí, muito cuidado. Principalmente quando você ouvir uma coisa nova. Porque eu vim lá dos Estados Unidos, eu vim da China. E daí, meu irmão, que veio, pode ter vindo do céu. Pode dizer, eu sou anjo. E daí? Paulo diz, mesmo que um anjo desça do céu. Então, mesmo que o cara diga que é anjo que desceu do céu, que é não sei o que é pastor em divindade, é amigo do não sei quem, a Bíblia, ela sempre vai valer. A Bíblia é a profecia inspirada, inerrante, infalível. Então leia a sua Bíblia e muito cuidado com essas inovações. Levante grandes muros altos, fortificados, porque de agora em diante, se não tiver cuidado, até os escolhidos serão enganados. Então vamos levantar muros altos, intransponíveis, para proteger a nossa fé. Se a nossa fé estiver intacta, protegida, ninguém vai minar a nossa fé. E quando vir a dificuldade, nós vamos vencer, assim como fez Jó, porque ele não deixou. Ele desviava do mal. Ele era justo, temente a Deus. Então tenha cuidado, porque uma vez que o inimigo entra, os danos são quase irreversíveis. Desde que o homem pecou e o inimigo achou brecha lá em Adão, no jardim do Éden, até agora nós temos que a todo momento estar orando e vigiando, porque os danos foram irreversíveis. É tanto que essa carne aqui, para ela não tem mais jeito.
ela não vai herdar os céus. Ela vai precisar ser transformada, porque quando o inimigo entra, o prejuízo é muito grande. Nós estamos vendo, desde o Jardim do Éden até agora, nós estamos aí lutando, lutando, lutando. Muitos já foram destruídos, muitos já foram enganados, muitos já foram iludidos pelo inimigo, e ele vai iludir a muitos ainda. Então, vamos levantar grandes muros, altos, e ficar atentos, assim como os crentes de Bereia. Examine a sua Bíblia. Quando estiver pregando, examine. Não é pecado examinar, não, examine. Tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo. Nós nos encontraremos de novo. Que Deus te dê força e que você proteja a sua fé. Em nome de Jesus.